que o irmão tem? Yeah. O irmão vai fazer 92 e ele teve que andar ali debaixo e veio aqui à igreja pedir socorro porque o carro dele não pegava. Mas agora, graças a Deus, voltou e o carro, não sei porquê, não sabemos bem, porque ele estava a pensar que se calhar fosse a gasolina, mas conseguiu voltar aqui e estar connosco. Então, até só com a muleta, ele conseguiu, pela graça de Deus, chegar aqui à igreja. Ok. Eu agradeço ao irmão Horácio, que foi lá também ajudar ele, para ele chegar aqui em bem. Então, nós damos graças a Deus que podemos estar aqui. Não sei se há mais alguém que fez anos. Tem ali a nossa irmã, pode pôr de pé. Ok. Não vou perguntar quantos anos, porque as mulheres não gostam de dizer quantos anos, não é? Mas foi 50 e qualquer coisa, não é? Parou nos 50 e agora foi 50 e qualquer coisa, não é? Parabéns, irmã. Mais alguém que fez aniversário de casamento? Ok. Então nós damos graças a Deus por aquilo que Deus é. E eu vou só compartilhar com os irmãos. Se a gente for ver em Mateus 25, versículo 1 a 13, nós conhecemos esta passagem e talvez quando a gente olha para o mundo e aquilo que está a acontecer no mundo, a gente fica espantados e talvez há pessoas aqui que as coisas que a gente vê acontecer no mundo hoje em dia, a gente ouve-se mais as pessoas hoje em dia a dizer a vinda do Senhor está muito próxima, não é? Porque a gente vê tantas coisas que o mundo está a enforçar e a querer que aconteça, não é? Esta semana estava a ler uma história de um pai que teve que pagar $30,000 porque ele disse ou forçou a filha dele a dizer que ela é uma menina. E ela, porque ele disse que ela era menina, ela disse que não era menina, que era rapaz. Então ele teve que pagar a ela $30,000 porque ele insultou ela. E ela depois foi ao governo e o governo depois assistiu a ela no processo de ela transformar de menina para rapaz. E o pai revoltou-se contra isso e eles dizem que ele agora vai ser posto na cadeia porque ele recusa chamar ela o nome que ela diz que ela é agora. Vamos lá dizer, o nome dela era Abel e ela, ou era Isabel e ela agora quer ser Abel. Não é? Então ele agora vai ser posto na cadeia porque ele não quer chamar ela Abel. Não é? Isso é no Canadá que está a acontecer. Então hoje em dia a gente vê que as coisas estão, parece que com mais rapidez, não é? O Gideão dizia, acelera a cafeteira, não é? Acelera a cafeteira. E parece que a cafeteira está mesmo acelerada, não é? E diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então a gente vê que a palavra do Senhor diz que nós vamos ao encontro do noivo. Quando Jesus voltar, nós vamos ter com Ele. Não é? 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo,
cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar-lhe, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E depois fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Agora, eu não quero falar tanto no sentido de a gente sabe, ou devíamos saber, e a palavra do Senhor diz, acho que é em 1 de Pedro 3, mais ou menos, diz que no fim do tempo as pessoas vão dizer: onde é que está esse Jesus que vocês disseram que ele vinha? Ele nunca mais vem. E estão a fazer troça dos crentes a dizer: onde é que está esse Jesus que vocês disseram que via voltar? E a gente não vê nada, ele não está a voltar. Mas a coisa importante aqui é a gente tem estado a falar sobre o Espírito Santo. E nós vimos aqui, não é, irmãos e irmãs que são anciões e diáconos e líderes, já foram líderes em várias áreas da igreja. Mas a palavra do Senhor é clara aqui que houve um problema. E qual é que era esse problema? Havia 5 insensatas que não estavam preparadas. O que é que elas não tinham para não estar preparadas? Elas não tinham o óleo. Não tinham o óleo. E o que é o óleo? Espiritualmente falando, o óleo é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, isso quer dizer, e eu creio que quando as trombetas vão soar, aqueles que têm o Espírito a viver neles e está ativo na vida deles, vão ouvir o clamor, vão ouvir que o noivo está. A gente vê aqui que a palavra do Senhor diz que elas estavam a dormir. Não é? Não estavam à espera. E ninguém de nós que está aqui, e alguns de nós já tivemos experiências terríveis até aqui nesta nação, que um ladrão entra na nossa casa. E a gente não sabe quando é que eles vão entrar. Eles não batem à nossa porta e dão uma carta e dizem: olha, está aqui uma carta para dizer que amanhã a gente vem aqui entrar na vossa casa. Preparam-se, põem o dinheiro à parte para a gente não ter que lutar. Não sei se alguém já teve assim uma experiência. O ladrão vem sem a gente estar na expectativa. E a palavra do Senhor diz que Jesus vem como um ladrão. Nós não vamos estar à espera dele e ele vai vir. Irmãos e irmãs, nos tempos que a gente está, as coisas que estão a acontecer, o mundo mais e mais está a ir contra o Evangelho. E é interessante que as pessoas estão a aceitar mais
o islamismo, até em Portugal e outros países. Não sei se os irmãos já viram aquela coisa que fala nas estatísticas de que na Europa há só uma certa quantia de crianças que estão a nascer, vamos lá dizer, por mês. Vamos lá dizer que os europeus é 1,3 por mês. E eles estão a dar um certo tempo que eles dizem que as pessoas que estão a praticar islamismo, eles estão a ter 2,4, 2,5 crianças. Então eles dizem que há uma certa fase que quando, por exemplo, as pessoas da Europa só estão a ter 1,3, 1,5, que eles vão começar a não criar e essa raça vai desaparecer. Então, se a gente vê as pessoas que estão a praticar islamismo, estão a enviar o povo deles para tomar conta da Europa. O Maomé, antes de morrer, ele disse que ele ia tomar conta da Roma. E se os irmãos foram ver as estatísticas do islamismo na Inglaterra e países assim, até na Nova Zelândia, Nova Zelândia é o país, vamos lá dizer, fora de um país que está a praticar islamismo. A Nova Zelândia é o país que tem mais pessoas que são do Islã. E eles estavam todos preocupados para dizer, não sei porquê, mas o número desceu muito. De momento, mais ou menos, no mundo inteiro, há 2 bilhões de pessoas que dizem que seguem islamismo. 2 bilhões. Quantos bilhões de pessoas há no mundo? 8 bilhões. Mas eles dizem que o cristianismo é mais ou menos 2,8 bilhões. Não vamos aceitar que o islamismo está a tomar conta do mundo. E sabem quais são as igrejas que estão a crescer mais no mundo? São as igrejas pentecostais. As igrejas que creem no poder do Espírito Santo. As igrejas que estão cheias do Espírito Santo e que creem que Deus salva, que Deus cura e que Deus transforma as vidas. Agora eu quero perguntar ao irmão e à irmã, e talvez há pessoas aqui que, não é? Naquele tempo, eles chamavam-nos os protestantes, não é? Porque era a igreja que tinha o inhofe para o ar, não é? Vou usar o inhofe para não usar outra palavra, não é? Então, naquele tempo, os crentes punham-se de joelho e oravam, não é? Os irmãos sabem que muitas coisas que o Islã está a praticar, eles aprenderam com os crentes. Por exemplo, as mulheres vestirem-se assim, eles aprenderam com os católicos pôr aquelas vestes. A maneira que eles oram, os irmãos veem quando eles oram, e eles têm o inhofe também no ar. Então, muitas coisas que o Maomé viu, ele teve no meio dos crentes, ele teve no meio dos judeus, e ele aplicou e criou outra religião. Mas a diferença é que eles não têm a certeza da salvação. Eles têm que, como os católicos, eles têm que fazer obras para ganhar a certeza que estão salvos. E depois o prémio para aqueles que entrarem no céu, para os homens, é 10 virgens. Não sei se é estas 10 virgens, mas o prémio deles é 10 virgens. Então o alvo deles é chegar ao céu para ter 10 mulheres a chatear eles. Eu não sei como é que isso vai ser céu. Eu não sei. Para mim é difícil entender como é que o céu vou ter
10 mulheres, irmão Horácio. O irmão diz que tem um clube dos homens abusados, não é? Então, imagine no céu vai ter quantos clubes? Se tem 10 mulheres. Eu no céu quero ter paz, quero ter, não é, descanso. Mas agora, a pergunta que eu quero fazer é esta. Será que o irmão e a irmã têm o óleo do Espírito Santo na sua vida? Será que o Espírito Santo está ativo na sua vida? Porque quando Jesus voltar, nós, os irmãos veem que ali, o que é que diz ali o versículo? Quando é que ele vai chegar? A que hora? Que horas é que ele chega? À meia-noite. Os irmãos sabem que normalmente os ladrões aqui nesta área vêm aqui roubar da meia-noite às 2. Os irmãos sabem que o inimigo, Satanás, trabalha sempre à meia-noite. E às vezes a gente passamos por coisas que parece que a nossa vida está na meia-noite. Porquê? Porque é um tempo que é muito escuro. A gente fizemos agora esta viagem missionária a Moçambique. E em Moçambique, não sei porquê, irmão Alexandre, parece que está mais escuro. Não é? Quando chega a um certo horário, agora no inverno, não é? Parece que às 6 horas já está muito escuro. Não é? Aqui na África do Sul não se nota tanto, mas em Moçambique parece, quando eu saí lá para fora, e era só 6 horas e parecia que já era quase 10 horas da noite. Obviamente, a gente sabemos, geograficamente, estamos numa área diferente, mas à meia-noite fala-nos de pessoas, e aqui diz, ouviu-se um grito. Os irmãos já estiveram a dormir à meia-noite e alguém dá um grito na rua. O que é que acontece? Quando a gente ouve aquele grito à meia-noite, a gente começa logo a pressentir que há um problema, que há uma coisa que está a acontecer. Mas este grito foi um clamor a dizer o quê? Eis o noivo! Eis o noivo! E para aquelas pessoas que não estão preparadas, elas entram em pânico e talvez ainda estão meias a dormir e estão à procura das lâmpadas, estão à procura do óleo e o azeite e estão a dizer, mas agora o que é que vamos fazer? É como nós, agora temos infelizmente o load shedding, então a gente sabe o que é meia-noite. Estamos sempre na meia-noite. E às vezes a gente esquece onde é que pôs aquela luz, não é? Que carregamos, mas depois às vezes não há corrente para carregar aquilo e então causa pânico. Mas os irmãos sabem que quando a gente tem o Espírito de Deus a viver em nós, nós não ficamos com medo, nós não ficamos com receio, porque nós sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que no mundo está. E nós sabemos que o Senhor nos está a guiar. Eu mais e mais agora tenho estado, e o Espírito Santo desde tempo agora de Pentecostes e antes, o Senhor tem estado a falar no sentido, nós muitas vezes refletimos sobre Deus, quem é Deus, refletimos quem é Jesus, mas não pensamos muito no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, em inglês chamam um fantasma, não é? Holy Ghost. Um ghost é um... Então a gente pensa que talvez é uma coisa estranha, mas nós nos devíamos acostumar mais e mais a realizar que a presença que nós temos em nós não é Jesus, não é Deus, mas é o Espírito Santo. Sabemos que são todos iguais. Mas Jesus disse, em João 14, o que é que ele disse? Ele disse, eu tenho que ir para enviar o Consolador, o Confortador,
Eu tenho que ir para vocês receberem o Espírito. Não sei se já aconteceu com os irmãos e irmãs, quando a gente parece que está na meia-noite, parece que estamos em situações difíceis, mas a gente sente uma presença real ao nosso lado, maior do que o nosso amigo. Ele é maior que o nosso amigo. Ele está mais perto do que um amigo. Um amigo e uma mãe e um pai podem nos abandonar, mas o Senhor nunca nos deixa, nunca nos desampara. Os irmãos que estavam aqui, as irmãs, alguns deles perderam os pais quando estavam na sua mocidade. Mas chegaram a um ponto que começaram a conhecer a presença de Deus. Mas há uma coisa aqui que eu quero só enfatizar. Nós que estamos aqui, qual é o nível, se eu puder usar isso, qual é o nível do Espírito Santo que a gente tem dentro de nós? De 1 a 10, se eu perguntasse. Os irmãos sabem que e eu falei na semana passada, eu disse, quando Jesus voltar, nós, os crentes, aqueles que aceitaram Jesus, Ele não nos vai julgar por causa dos nossos pecados ou a nossa salvação, porque a gente já está salvos. Ele vai nos julgar por aquilo que a gente fez em nome dEle, as obras. Se eu perguntasse, se eu viesse e perguntasse aos irmãos e viesse ter, porque o que é o Espírito Santo? De acordo com a palavra do Senhor, o que é aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida? Eu não sei consigo, mas comigo, Ele dá-me aconselhamento. Quando eu quero ir desta maneira, Ele diz, não, vira para ali. Quando eu vou na rua, Ele fala comigo e diz, olha, está aqui uma pessoa que precisa de oração. Ora por esta pessoa. Quando eu vou de outra maneira, Ele diz, olha, está aqui uma pessoa que está endemoniada e precisa de ser liberta. Porque a nossa função como crentes devia ser usados por Jesus. O Espírito Santo não é uma coisa dormente que está a dormir e que a gente tem que, não é, dar a manivela ou virar a chave. Ele está ativo. É uma coisa que tem vida. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor tem vida e é eficaz. Se eu viesse e perguntasse aos irmãos e às irmãs qual é o seu dom, o seu dom. Todos nós que estamos aqui, a palavra do Senhor diz que Deus nos deu um dom. Se eu começasse aqui com o irmão Pereira e fosse assim, viesse aqui e chegasse. Quantos de nós conhecemos o nosso dom? Comer não é um dom. É uma necessidade. Algumas pessoas gostam de comer. Eu também gosto de comer. Mas se eu perguntasse como é que Jesus está a usar o irmão e a irmã, qual é o seu dom? Não é? O nosso irmão, o dom dele, daquilo que eu estou a ouvir, é hospitalidade. Ele gosta de ter pessoas em casa. Ele gosta de convidar pessoas para fazer um churrasco ou fazer espetada ou qualquer coisa, não sei. Então, Deus deu-nos o dom e há certas pessoas na igreja que fazem coisas melhor do que outras. Há certas pessoas que gostam de evangelizar. Há pessoas que gostam de ensinar a palavra de Deus. Infelizmente, eu vou ser sincero, nós quase que continuamos na mentalidade que somos católicos. Há um Papa, que sou eu, e os irmãos vêm e recebem a minha Papa. E depois levam a Papa e à semana voltam porque estão com fome e querem mais Papa.
Mas a realidade é que todos nós devíamos ser sumos sacerdotes, todos nós devíamos ter o dom, e quando a gente saísse deste lugar, devíamos estar a evangelizar, impactar a vida dos outros lá fora, para eles converterem-se, e não é preciso eles virem para a igreja para estarem salvos. A igreja é só um lugar onde a gente está-se a reunir. Sim, é importante. Mas os irmãos deviam estar a voltar com essas pessoas às suas costas para trazer eles para ouvir a palavra e para eles serem incendiados para ir e fazer mais. Se eu fosse Jesus agora, que eu não sou, mas se eu viesse e julgasse a si e dissesse: o que é que tu estás a fazer para mim? Eu tenho estado muito ocupado, agora estou reformado, Jesus, não posso fazer nada, estou tão cansado. Os irmãos acham que o Espírito Santo fica velho? Será que o Espírito Santo é uma coisa que se cansa consigo? A palavra do Senhor diz que Caleb, com 85 anos, disse: dá-me aquela montanha. Eu quero ainda conquistar mais gigantes e tomar mais terreno para o meu Senhor. Se eu perguntasse ao irmão e a irmã agora, quando é que foi a última vez que o irmão orou por alguém e essa pessoa foi curada? Quando é que foi a última vez que o irmão expulsou demónios? Pastor, isso já aconteceu há muito tempo, mas agora estou velho. É isso que o Senhor vai julgar assim. Talvez hoje é uma mensagem que os irmãos não estão a gostar. Mas Paulo disse a Timóteo, em outras palavras, tu tens que acender esse fogo que está dentro de ti. Esses dons. Se eu perguntasse à irmã, e eu só estou a usar a irmã como exemplo, qual é o seu dom? O que é que Deus deu a si? Pastor, eu não sei. Bem, eu sei que, pastor, qual é o seu dom? Será que a palavra do Senhor é clara que há diferentes dons? Há os dons do ministério, e esses dons são pessoas que podem ser apóstolos, evangelistas, pastores, profetas. Há pessoas que dizem: pastor, a igreja não está a crescer. Bem, a razão que Efésios 4 diz que a razão que a igreja não cresce é porque aqueles que têm dons não estão a usar os dons e por isso a igreja não cresce. Por exemplo, se o seu dom é ser uma mão, há pessoas que o dom deles é mão. Por que é que eu digo mão? Porque eles gostam de ajudar-se, gostam de dar-se, gostam de trazer comida para os pobres, gostam de... Então é a mão. E a palavra do Senhor diz que não todos são um olho. Imaginem se todos nós fôssemos um olho. Uma coisa muito estranha, não é? Mas, por exemplo, o problema na igreja é que há pessoas que são o braço da igreja e outros são a perna. Mas a perna não está a funcionar, não está a fazer o seu trabalho. A perna é pessoas que vão evangelizar, vão para outros terrenos, outras nações, vão evangelizar. Então eles são os evangelistas, os missionários que vão evangelizar. Mas depois há outras pessoas que têm o dom de dar. Há pessoas que têm o dom de fazer dinheiro para ajudar os missionários, ajudar os evangelistas para irem. Então a mão e o pé estão a trabalhar em conjunto. Para quê? Para que o corpo de Cristo trabalhe e cresça. Mas se o irmão e a irmã têm um dom e não estão a usar, por exemplo, para aqueles que já têm tido essa experiência e os irmãos que estão aqui por causa da idade, torna-se difícil quando o seu corpo não está a funcionar como devia funcionar e o irmão pensa: eu agora vou-me pôr de pé. Na sua mente pensa. Mas o seu corpo, agora, não está a reagir por causa da idade.
E eu não estou a fazer troça, mas estou a usar isso como um exemplo, porque todos nós vamos chegar lá. E estamos a chegar. E uns já estão lá. Não é? A pessoa perde o balanço. Antigamente era fácil, não é? A pessoa punha-se, dava um pulo e nunca caía. Mas agora a pessoa tem que usar uma coisa para amparar. Porquê? Mas o problema aqui é que nós, como crentes, não estamos a usar e a usufruir do facto que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e que nós devíamos estar a ser usados. Então, se o seu dom não é de ministério, devia ser um dom de motivação. Quantos de nós é que estamos a motivar? Eu conheço algumas pessoas, mas não estou aqui para dar elogios ou alertar. Essas pessoas conhecem. Há pessoas aqui que eu gosto tanto de ouvir pessoas a dizer, olha, eu telefonei a esta pessoa porque, para encorajar. Eu vi que eles não estão na igreja, então eu telefonei à irmã tal. São pessoas que gostam, o dom dessa pessoa é de encorajar outros. Há pessoas que quando sabem que ninguém está cá, eles querem encorajar. Há pessoas que quando vêm ao culto sentem da parte de Deus para dar uma profecia. Isso também é um dom de motivação. Quando a gente ouve Deus a falar, nós ficamos motivados. Então, isso são dons de motivação. Pois há dons que a gente chama dons de manifestação. Manifestação são dons que a gente vê a presença de Deus a ser manifestada. Por exemplo, um desses dons é cura. Um desses dons é profecia. Um desses dons é fé. Há pessoas que têm mais fé. Talvez os irmãos conhecem pessoas aqui que têm fé. Então eu quero incentivar e encorajar os irmãos e as irmãs que nós temos que buscar, não é desculpa dizer eu já estou uma pessoa com idade, não posso fazer nada. Eu quero alertar que nós vamos ser julgados por aquilo que a gente fez para Jesus. Se eu começasse aqui com o irmão Silva e outra vez voltasse até mim, se eu perguntasse quantas almas é que o irmão já ganhou ou a irmã para Jesus? A palavra do Senhor diz que aquele que ganha almas é sábio. Quantas almas? Será que a gente vai chegar ao céu e a gente tem usado o nosso dom de ganhar almas para Jesus? Quando a gente ora por alguém, quando eles estão doentes. Eu estou a falar esta palavra porque eu quero incentivar os irmãos e as irmãs, nestes tempos que a gente está a viver, que está a chegar à meia-noite, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos filhos, eles têm que ver o poder do Espírito Santo na nossa vida. Não vale a pena eu só falar. Eles têm que ver. Eles têm que saber se há um problema, eu posso ir ter com a minha mãe ou com a minha avó e eles vão orar e Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai mudar, vai transformar. Irmãos e irmãs, Jesus não morreu na cruz do Calvário só para nos salvar. Ele morreu para nós termos poder. O mesmo poder que ressuscitou Ele da morte está dentro de nós. Nós não podemos deixar esse poder, em outras palavras, ficar podres. Ficar sem azeite. Os irmãos sabem que no santuário, no tabernáculo, a primeira vez que a presença de Deus entrou lá, foi Deus que acendeu as velas. Foi Deus que incendiou, não sei em português, como é que chama-se? Altar of Incense? O incenso? O altar. Deus é quem incendiou isso pela primeira vez. Mas foi a responsabilidade do homem para manter esse fogo.
Não é a responsabilidade de Deus para manter o fogo na sua vida. É a sua responsabilidade. Não é a responsabilidade de Deus para o irmão e a irmã usar o dom. É a sua responsabilidade. Há aqui irmãos e irmãs que eu lembro, quando eram mais jovens e iam a certos lugares, sempre falavam de Jesus. Será que Jesus mudou na sua vida? Será que Jesus já não é o mesmo? Então está a falar uma heresia, porque ele diz que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O problema é que nós mudamos. Eu sei que o nosso corpo muitas vezes nos afeta, mas o Espírito que está dentro de nós está vivo. Ele é real. Ele tem vida. Nós não podemos ter receio de testificar. Nós não podemos ter receio de evangelizar. Nós não podemos ter receio de orar para os nossos filhos. E não é orar só em casa. Às vezes nós temos que impor as mãos. Esta semana uma pessoa telefonou-me e disse: pastor, eu não sei o que fazer. O meu filho, não sei se ele está envolvido em satanismo. Ele chegou a casa e onde a gente põe a fogueira, ele fez lá um altar para Satanás. Ele pôs velas e começou a orar a Satanás. E quando a gente aproximamos, ele disse: não venhas ter comigo que eu te mato. Mamãe, eu mato. Papai, eu mato. Com uma voz diferente. O que é que o irmão ia fazer e a irmã se o seu filho ou a sua filha dissesse isso? E esse filho fugiu e foi ter com outra pessoa. E essa pessoa que telefonou-me e disse: olha, está aqui uma pessoa endemoniada, o que é que eu posso fazer? Eu disse: ora. Ele disse: eu já orei, mas estou com medo. Porque ele está-me a ameaçar que vai me matar. Onde é que está o óleo na sua vida? Se o seu neto, a sua neta, o seu sobrinho, se vier à sua casa, eu lembro que tive essa experiência há anos atrás com o meu sobrinho. Ele estava possesso. Eu lembro da minha mãe orar por ele e depois o Senhor incentivou-me para orar por ele e ele manifestou. Os irmãos sabem que ele manifestou um demónio de preguiça. Ele chegava à nossa casa, já tinha dormido a noite inteira, chegava, ia para a cama e dormia o resto do dia. E quando a gente expulsamos esse demónio, ele mudou completamente. E depois ele tinha um demónio que não queria tomar banho, não queria fazer barba, não queria fazer nada. Não se importava na vida. Às vezes a gente aceita isso e diz: isto é só um problema psicológico. Não, irmãos. Às vezes são coisas diabólicas. Os jogos que eles jogam, as coisas que eles veem, são tudo mensagens diabólicas. Os irmãos sabem que o meu filho no outro dia estava a jogar um jogo, e eu vou terminar com isto. Ele estava a jogar um jogo. Enquanto ele estava a jogar, porque os irmãos sabem que eles agora podem jogar com pessoas em toda a parte do mundo. Então eles estão a jogar em Joanesburgo, mas estão a jogar com uma pessoa em Hong Kong. E ele estava a jogar e ele sentiu da parte de Deus testificar a uma pessoa com quem... Porque eles conseguem, os escutadores, o microfone, podem falar um com o outro. E ele sentiu da parte de Deus dar um testemunho, porque ele sentiu que aquela pessoa precisava de Jesus. E ele disse àquela pessoa, eu vou para não levar muito tempo, e ele falou. Os irmãos sabem que os donos daquele jogo apanharam o que ele disse e mandaram uma mensagem e disseram: se tu mais uma vez testificares Jesus, a gente corta-te completamente deste jogo. Não podes falar de Jesus aqui neste jogo. Os irmãos estão a ouvir?
Não podes testificar. Os irmãos sabem que há uma lei nova que está a entrar e vai entrar. Já entrou na África do Sul. Estão agora a tomar uma decisão. E no Canadá já entrou. Que a gente não pode falar de Jesus e querer mudar alguém. Isso é um crime. É um crime querer mudar alguém. Os irmãos estão a ouvir o que eu estou a dizer? É um crime querer mudar alguém. Eles têm escolha para serem o que quiserem. E se tu ou eu dissermos precisas de Jesus para mudar, a gente pode ir para a cadeia. A gente precisamos de pessoas com o poder do Espírito Santo que está vivo. Pessoas que querem testificar. Pessoas que querem expulsar demónios. Isto é tudo coisas diabólicas. E só vem através do poder daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Isto não é uma coisa para a gente fazer religiosamente. Isto é uma coisa para mostrar a Satanás que ele tomou sobre si o pecado e ele nos deu a vitória sobre a morte. E ele nos dá poder para expulsar, sarar, curar em nome de Jesus. Irmão, não tome isto, irmã, não tome isto sem pensar. Sabem qual é o pecado maior? É quando a gente toma isto sem ter consciência que isto é a nos lembrar que nós somos poderosos em nome de Jesus. A gente toma muito tempo a examinar os pecados e esquecemos de examinar o poder que está dentro de nós. Nesta manhã, quando a gente tomar isto, talvez a gente tenha que pedir perdão e dizer: Senhor, perdoa-me, que eu já adormeci. As 5 virgens adormeceram e não estavam preparadas. Senhor, perdoa-me, porque Tu já pagastes para eu estar acordado. Renova, Senhor, o óleo que está dentro de mim. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs que estão a servir, não sei quem é, para virem aqui. Eu vou orar. E nesta manhã a tomar, vamos examinar se nós estamos a ser testemunhas de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, ao tomar estes elementos, que a gente talvez possa pedir perdão porque a gente não está a ser efetivos como os teus filhos e as tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações. Senhor, restaura aquele fogo. Senhor, que a gente possa ser como Jeremias a dizer que há um fogo dentro de mim que eu não posso ficar calado. Perdoa-nos quando a gente tem desculpas para não ser usados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, enquanto os irmãos estão a entregar, fale com o Senhor e diga: Senhor, eu sei que eu já estou uma pessoa talvez avançada em idade, mas eu ainda quero ser usado por Ti. Senhor, ajuda-me a orar por os meus netos. Dá-me, Senhor, fé. Senhor, eu não sei qual é o meu dom. Mostra-me. Mostra-me. Fala, isto é uma coisa pessoal. A gente não vai tomar em conjunto, mas talvez nós temos que pedir perdão a Deus que a gente não está a ser ativos, efetivos no reino de Deus. Porque estamos a usar a desculpa da nossa idade, da nossa saúde. E Jesus morreu. E isso que o irmão e a irmã têm na sua mão é a chave para a vitória. Não é uma chave para desculpas. Fale com o Senhor e diga: Senhor, Tu morrestes. Teu corpo foi quebrado para eu vencer. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Restaura a minha experiência do Espírito Santo, Senhor. Talvez tenha que pedir perdão ao Senhor, porque o irmão e a irmã estão a dormir. E o Senhor está a chamar: irmã, irmão, testifique. Traga pessoas para a igreja. Convide o seu vizinho. Às vezes a gente tem medo. Medo é do inimigo. Não é de Deus. Então, quando receber os elementos, peça perdão a Deus. E o irmão, quando tiver ou quando puder, toma o pão
e toma o cálice. Quando estiver pronto, nós não vamos fazer em conjunto, cada um individualmente. Fale com o Espírito Santo e diga: Senhor, eu sou o barro, Tu és o oleiro, Senhor. Quebra-me e molda-me, Senhor. Eu quero mais da Tua presença, Senhor. Senhor, eu não quero só falar em línguas, mas eu quero ser um testemunho. Senhor, onde quiser, se eu vejo um pobre, que eu possa ajudar, que eu possa orar por ele, que eu possa fazer algo para o Teu reino, Senhor. Até que essa pessoa não possa vir à igreja, mas eu semeei uma semente na vida daquela alma, Senhor. Quando eu for às compras, quando eu for visitar os meus netos ou bisnetos, ajuda-me, Senhor, a ser testemunha daquilo que Tu já fizestes. Tome então agora neste momento e peça ao Senhor para perdoar onde talvez o irmão e a irmã vacilou. Quando estiver pronto, pode tomar. Usa-me, Senhor, para impactar o meu esposo. Usa-me, Senhor, para impactar a minha esposa. Usa-me, Senhor, para impactar a vida dos meus netos, bisnetos. Usa-me, Senhor, para impactar a vida dos meus vizinhos, Senhor. Irmãos, nós somos a luz e o sal da terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you. Obrigado, Jesus. A gente vamos terminar o culto, mas se houver alguém que quer que um dos líderes ou pastores ore por si, porque o irmão sentiu ou a irmã sentiu da parte de Deus a dizer: eu estou a falar contigo. Tu precisas de ser usado por mim. Tu precisas reacender o fogo que estava dentro de ti. Já não estás a orar, já não estás a testificar. Talvez há aqui irmãos e irmãs que Deus falou ao seu coração nesta manhã e nós vamos orar por si. As pessoas depois vão tirar a mesa daqui. Eu vou terminar a oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada irmão e irmã. Senhor, nós muitas vezes ficamos tão envolvidos com os problemas das nossas famílias, dos nossos lares, deste país, que ficamos com receio e com medo. E, Senhor, não pensamos que Tu pagaste um preço muito caro para a gente não ter receio, não ter medo e para ser usados por Ti. Obrigado, Senhor, que Tu não olhas para quem nós somos, não olhas para a nossa idade, mas Tu olhas para o coração. Obrigado, Jesus, por este tempo que temos tido aqui, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Que Deus possa abençoar. Se houver alguém que quer oração, eu peço para vir aqui à frente e vai haver alguém que pode orar por si. Eles vão tirar a mesa daqui e depois a gente vai orar por si. Amém.